BPC Loas para quem tem TDAH e TOD. Você aí, mãe, muitas vezes ouviu falar que seu filho, como tem diagnóstico de TDAH e TOD, poderia, muitas vezes, solicitar lá no INSS um benefício de um salário mínimo. E você vai lá e solicita. Infelizmente, por ter solicitado sozinho, acabou sendo negado. Mas calma, tem como reverter isso. Muitas vezes o INSS dá negativas injustas para esse tipo de caso, achando que muitas vezes a mãe não vai correr mais atrás, não vai entrar na justiça, não vai tentar reverter esse tipo de pedido, justamente achando que aí, simplesmente negando, eles vão ganhar, o que não é verdade. Eu vou lhe mostrar nesse vídeo aqui como você consegue seu benefício. Mas primeiro, vamos definir o que é BPC Loas. Você pode ter ouvido falar ou não, mas BPC Loas é um benefício de um salário mínimo pago a pessoa com deficiência ou acima de 65 anos que tem vulnerabilidade social. E calma, não existe nenhum tipo de bicho de sete cabeças sobre o que é vulnerabilidade social. Basicamente a qualquer família que tem abaixo de meio salário mínimo por pessoa na casa de renda. Por exemplo, se nós temos uma casa com um salário mínimo, onde o pai trabalha e sustenta 4 filhos, isso é, o pai mais 4 pessoas na casa, dá o equivalente a 1/5 do salário mínimo por pessoa. Agora, se nós temos uma renda de R$3.000 para 4 pessoas na casa, dá mais de meio salário mínimo por pessoa. Logo, nesse último caso, não se enquadraria como vulnerabilidade. E existem duas formas de solicitar, o INSS e na Justiça. O INSS, ele acata pedidos de até 1/4 do salário mínimo por pessoa na casa, que isso é, por pessoa na casa, a renda total tem que ser até R$ 405,25, enquanto na Justiça, a renda é o equivalente a meio salário mínimo por pessoa, se você conseguir com documentos comprovar sua necessidade. Isso é, gastos com remédios, gastos com tratamento, gastos com escola especial, gastos muitas vezes com energia, água, luz, essas coisas comprovando, você pode sim muitas vezes solicitar o benefício. Mas vamos lá, porque o benefício não é apenas uma questão de renda. A perícia pode definir muita coisa. Eu vou dividir aqui em duas partes. A perícia como ocorre na Justiça e a perícia como ocorre no INSS. Você vai na perícia no INSS, lá na agência, com 2 peritos. Perito médico e assistente social. E aqui, como cada perito vai avaliar, apesar de existir algumas diferenças dependendo da região e dependendo de perito para perito, normalmente eles vão seguir o mesmo regulamento interno do INSS. Primeiro, perícia médica. Você vai juntar laudos médicos, atestado médico, qualquer documento médico, vai levar na data e vai demonstrar lá o médico. Inclusive, por se tratar de criança, leve relatórios de escola se tiver, e demonstrando para o médico a necessidade do seu filho. Como o seu filho se comporta, quais dificuldades. Se nesse dia seu filho acabar muito agitado, e eu gosto de falar sempre para meus clientes, o filho está correndo para lá e para cá na sala do médico, na perícia, eu tenho que segurar ele? Não, deixa correr. Pode parecer engraçado falar isso, mas justamente o médico está lá para ver o que afeta seu filho, ver as reações dele. Na Justiça, por outro lado, a perícia médica é semelhante. Algumas diferenças, por exemplo, é por ser uma perícia médica judicial, o médico não trabalha para a Justiça, ele presta serviço. Então, é realmente um especialista na área, muitas vezes, que vai fazer essa perícia. O médico do INSS, muitas vezes, não é neuro, não é psiquiatra. Isso realmente pode acabar gerando complicações no resultado. Na Justiça, se você tem um advogado competente, ele souber como pedir, vai pedir um neuro, se for o seu caso, vai pedir um neuropediatra, vai pedir um psicólogo, vai pedir um psiquiatra. Já vi casos, muitas vezes, de além de pedir psiquiatra, pedir até psicólogo, pedindo para complementar. Mas em regra vai só pedir um médico mesmo. Outra coisa, a avaliação social. Como é no INSS? No INSS também vai ser um perito que trabalha especialmente para o INSS. E a gente sabe, é um pouco mais complicado, afinal de contas, você está pedindo benefício para justamente o empregador dele.
e você, de preferência, leve comprovantes de água, luz, aluguel, comprovantes de gastos com remédios, comprovantes de gastos com tratamentos, comprovantes de gastos com alimentação especial, fraldas, essas coisas podem se importar. E aí você pode me perguntar, esses gastos são importantes? São sim, porque aí você demonstra a necessidade lá para o assistente social. E agora, como é que funciona a justiça? Acho que a parte mais polêmica do pedido de BPC-Loas é a avaliação social na justiça. Normalmente eu vejo mais os clientes terem medo. Na justiça, o avaliador social, ele vai na casa da pessoa e se eu tiver qualquer coisa, minha casa for minimamente boa, é negado? Não é bem assim. Eu sempre gosto de dizer que essa parte da avaliação social na justiça vai muito da orientação do advogado. E também de saber como os assistentes sociais em cada região, cada tribunal atuam. Por exemplo, eu sei que em algumas regiões do país, como por exemplo, a assistência social de Osasco, em São Paulo, é mais criteriosa, por exemplo, do que as regiões de Governador Valadares, lá em Minas Gerais. Muito diferente. Porém, justamente por eu ter esse tipo de critério, eu sei exatamente como orientar cada cliente. Porém, em regra, todos mais ou menos têm o mesmo tipo de orientação. Vou tirar a foto da casa. É bom na data, caso você, o que eu vejo muito acontecendo aqui, clientes mesmo prestando a garagem pra gente muitas vezes cujo carro não é deles. Um vizinho, por exemplo, que pede para colocar o carro na garagem deles. Eu sempre falo, nessa data marcada, não peça para ele colocar. Afinal de contas, pode ser dito que o carro é seu. E aí a gente vai ter que provar que não é. Então, sempre antes de cada perícia social na justiça, eu sempre oriento o cliente da maneira correta. Afinal de contas, não é tão difícil um advogado que se deu o trabalho de pesquisar, descobrir como os peritos atuam naquela região. Então, em qualquer região do Brasil, a gente consegue aqui descobrir mais ou menos como é que atua. Então, resumindo, BPC-Loas e TOD é possível sim conseguir o benefício. O fato de você ter uma renda um pouco mais alta, muitas vezes, não automaticamente invalida o seu pedido. Na Justiça e no INSS, precisam de estratégias diferentes para conseguir o benefício, porém é possível sim. Tanto que, caso você tenha dúvidas, tem um WhatsApp aqui abaixo na descrição. O WhatsApp que leva direto para falar comigo e com a minha equipe. Então, caso você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de curtir esse canal e também